Quando eu tava no colegial, minha vida era clara. Eu ia me formar, eu ia fazer faculdade, eu ia sair com uma profissão, eu ia começar estagiário, júnior, pleno, sênior, até o céu, até CEO. Até CEO. Pô, entendeu? E aí, é até engraçado, né? Faz um exame vocacional, isso e aquilo. Pô, meu Deus. Tem isso, Tem exame vocacional. E assim, tá erradíssimo, tá erradíssimo. Faz assim. Cara, e assim, Gostei dessa. essa parte do exame vocacional, pelo menos pra mim, cara, puta, deu. Hoje eu olho assim, dentro do meu exame vocacional, deu advocacia. Hoje, tipo, depois de passar pela experiência de ser advogado e as pessoas que estão ao meu redor, é muito claro que eu não tenho essa vocação. É muito claro. Só que é aquele negócio, tá apontando pra lá, por quê? Aí você vai, por exemplo, no meu caso, né? Por que você escolheu fazer direito? Tava no colegial, o pessoal falando assim, cara, você gosta de ler? Você gosta de humanas? Você gosta disso? Umas perguntas meio besta que não tem a ver com vocação. Não tem a ver com vocação, Você tem talento pra isso, né? Tenho. Então vai fazer direito, porque dessas áreas foi assim que eu fui instruído. É a que mais vai te dar oportunidade profissional, ou seja, vai te dar mais dinheiro. Cara, eu lembro no primeiro ano de faculdade, teve um professor que perguntou pro pessoal da turma, por que vocês estão aqui? Cara, o pessoal inventava coisa na hora porque ninguém sabia o que estava fazendo. Quando chegou em mim, eu falei, dinheiro. Ele riu. Ele riu, falou, é por isso que você tá aqui? Tá, você vai descobrir. E descobrimos, né? Dá um bom dinheiro você ser advogado, mas não é aquela coisa que eventualmente teu pai e tua mãe falam que vai ser. Se tiver no STF. Mas aí a gente tá falando de outro nível de funcionalismo público, de carreira, cara. É o que a gente tá falando do 1%. Você me quebra. Cara, quando eu saí pra parte profissional mesmo da faculdade, o primeiro baque foi, cara, existe uma grande diferença, né? Porque a nossa área jurídica, o que você vê na faculdade é muito próximo da prática. Diferente, por exemplo, você pode gostar de cálculo, mas você vai sair para engenharia civil, você vai aplicar cálculo, mas o teu dia não vai girar em torno daquilo. No nosso caso, não. Ele gira em torno da matéria que você gosta. Só que aí você já tem o primeiro baque, que é, cara, a atuação enquanto advogado peticionando, fazendo documento, trabalhando tese e lidar com aquele público e com aquele funcionalismo público específico. Então, sempre adorei criminal para estudo. Na hora que eu olhei para como funciona a dinâmica, eu falei, não, cara, eu não vou entrar aqui. Isso não serve para mim. E acabei me aproximando, aos poucos fui para a área de direito de família, pegava toda, né, no começo, pegava todas as áreas. Cara, descobri rapidinho que eu não gosto de trabalhar com pessoa física. Mas assim, por quê? Porque é muita emoção, é muita briga. Aí, olha que coisa interessante. Às vezes eu penso que eu fui chamado a atuar na área justamente para eu entender algo da minha identidade que eu não sabia, porque eu sempre me considero uma pessoa que gosta de pessoas, porque eu gosto de conversar. Gosto de sentar com gente e conversar. Só que eu sou orientado a resultado e resolver problemas. Então, quando eu fico preso num ciclo em que eu não tenho como resolver o problema e eu tenho que ficar lidando perpetuamente com briga, e direito de família é isso, em regra, 95% do trabalho é esse, você já fala assim, cara, isso não serve pra mim. Descobri essa vertical, cara, fui trabalhar com parte empresarial. E aí eu comecei a descobrir ali dentro daquela área empresarial uma série de coisas que eu amava. Que eu gostava mais de ser gestor do que advogado. Eu gostava mais de ser gestor de um escritório de advocacia do que ser um advogado. E tem gente que não é assim. Tem gente que fala, não, eu quero ser advogado. Deus me livre eu lidar com a gestão do escritório. O cara serve para ser advogado, técnico, especialista e tá tudo certo. E aí nisso, naturalmente, cara, assim, minha vontade de atuar no ramo da advocacia, cara, ela foi caindo. Então, no momento que, cara, a gente conversou e falou, vamos largar isso e vamos, né, trabalhar com essa parte de negócios. E beleza, vamos aproveitar o know-how que a gente tem, que vai desperdiçar um talento, vai enterrar o talento, né? Não vai. Mas olha o tanto de coisa que a gente aprendeu ao longo do caminho, o tanto de coisa que, assim, até involuntariamente, né, talentos que a gente adquire que meio que cai no nosso colo e fala, vai pro saquinho aqui. E uma coisa que me ajudou muito nesse período, porque houve um período onde eu fiquei muito confuso. E ele não foi na hora de escolher a faculdade. Deveria ter sido, mas não foi. Tá? Que foi quando eu tinha uns 29, 30 anos, que eu olhei e falei assim, cara, pra onde que eu vou? De verdade agora. E assim, não tem pai, não tem mãe, a gente honra, mas a gente já é maior, a gente fala, cara, o que eu realmente quero, o que eu tô sendo chamado a fazer? Uma coisa que me ajudou muito foi olhar para essas experiências passadas, certo? Onde eu vi um resultado estéril. E eu não tô falando de financeiro, não. Às vezes tem coisa que deu dinheiro, mas você fala, aquele puta, dinheiro ingrato. Fiquei preso 4 anos numa ação que quando terminou eu falei, graças a Deus, se eu pudesse eu tinha pagado pra ir embora dela. Tudo que eu recebia eu dobrava e devolvia, sabe?
E aí você começa a olhar, eu comecei a olhar e falei assim, cara, bom, eu tenho um mapa daquilo que eu sei que não é pra mim, que não tem a ver com o meu propósito, com a minha identidade, porque Deus não me quer infeliz. Então, se Deus me colocou nessas situações especificamente, e eu fiquei, ou eu me coloquei, na verdade, né, talvez eu tenha entendido o chamamento de um jeito errado, certo? O que deu certo? O que me trouxe prosperidade, de fato? Não tô falando de muito dinheiro na conta e eu mal de saúde. Tô falando prosperidade, sabe aquele núcleo que a gente não sabe definir? Mas a gente sabe o que é, porque a gente falou, cara, nessa demanda eu fui próspero. Eu ganhei meu dinheiro, eu fui feliz, eu consegui respeitar meus limites, eu consegui ajudar alguém, sabe? Esses momentos. E eu comecei a identificar dentro de tudo o que eram esses momentos de prosperidade. E eu comecei a perceber que, cara, os momentos de prosperidade vieram quando eu ajudei esses empresários a alcançar certos resultados dentro de um formato de negócio, que foi o que a gente construiu depois na BTB. E trouxe. E assim, eu não sei se esse é exatamente o propósito que Deus tem pra mim. Mas seguindo essa vocação, seguindo esse chamado, cara, uma coisa que aconteceu hoje é que eu vejo, eu olho pro meu dia a dia, e eu ainda tenho processos antigos, porque demora pra acabar, então a gente fica preso neles até acabar, né? 100% do meu estresse hoje vem daquilo, né? Só que eu pedi a Deus na época. Pedi a Deus na época. E ele me deu. E aí, quando ele me deu, eu falei, puta, não era isso. Por quê? Porque esse pedido veio de mim. E aí, cara, olha que coisa louca. Há uns meses atrás, eu tava conversando com o pessoal e eu escutei a seguinte frase, que é de Santo Agostinho, que é uma reza dele. Dá-me aquilo que me pedes. Porque eu não vou mais pedir. Entendeu? Não vou mais pedir. E aí, dentro desse meu processo de encontrar, o que eu vejo hoje é, cara, é aquilo que você falou no começo. Sai e faz. Sai e faz, porque você vai pedir errado, né? Você que tá em casa aí pensando, pô, de onde que é a minha vocação? Primeiro, cara, terceiriza o seu pedido pra Deus, porque ele sabe o que é melhor pra você. Então, pede pra ele te dar o que ele quer, não o que você quer. Né? O que ele quer de você. Porque ele pode te entregar o que ele mesmo quer. Ele só quer que seja por você. E, se você tá num momento de decisão de vida, olha pro teu histórico. Olha pro teu histórico, e se você não tiver histórico, olha pro histórico ao seu redor, vê se aquilo te faz bem. Porque às vezes você tem um pai, uma mãe, um irmão, um primo, e você convive com essa pessoa, e você vai identificar, tipo, quando eu tô na vida que meu pai propôs pra mim, eu tenho prosperidade aqui, eu, não sua família, você vê prosperidade ali? Se a palavra só for não, é porque talvez o teu chamado seja muito distante daquele do teu pai, da tua mãe, do teu primo, e ali você já começa a identificar certas coisas, né? Meu pai sempre falava assim pra mim, Otávio, cuidado com certas faculdades, né? E eu acho que todo pai vai um pouco por essa linha, porque o mercado, cara, ele é duro. Se você for pra uma área como bibliotecário, talvez você não tenha espaço ali. Se você for pra uma aula como, sei lá, letras, talvez você não tenha espaço como professor. Só que ao mesmo tempo, cara, o chamado ele vem de Deus. Então, se você realmente entender uma vocação ali, vai. Pô, mas e não deu certo? Eu tenho um amigo meu que formou, por exemplo, em biologia, que tá muito mal de vida, assim, mal posicionado, e tem um amigo meu que tá ganhando rios de dinheiro, super feliz, mas por quê? Porque acabou com esse diploma, fazendo um mestrado, passou em concurso de perito, tá trabalhando como policial, muito mais do que com biologia, por exemplo, e no final das contas é algo que ele sempre quis, entendeu? Só que através daquele caminho tortuoso ele chegou lá do mesmo jeito.